Glórias a Deus, hoje é dia de oração, daqui a pouco estou indo para o serviço, estaremos orando a partir da meia-noite, eu e minha esposa Eduarda, glórias a Deus, daqui a pouco ela está deixando ali a mensagem no Facebook, Cláudia Eduarda, serva de Cristo, nós estaremos intercedendo pela sua vida, a vida dos seus familiares, amém? Daqui a pouco vocês vão lá, corram lá, botem seus nomes lá, deixe lá o nome dos seus familiares, para que Deus possa agir sobre a causa de cada um de vocês. Quem sabe não vai ser hoje que Deus vai fazer um milagre na sua vida, na vida dos seus familiares, amém? Então hoje é um dia especial, dia de oração, glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero deixar uma palavra de Deus aqui, que está lá em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 8, glórias a Deus. E a palavra do Senhor nos fala assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca de Deus de um princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua mente permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só que interessante, irmãos. Qualquer que comete pecado, qualquer que vive no pecado erroneamente, que não quer se arrepender, que está ali no pecado, mas não consegue enxergar, irmãos. Às vezes a pessoa enxerga, mas não quer mudar a sua vida, que é pior ainda. Ele é, por Deus, considerado, pela Bíblia Sagrada, ele é considerado filho de Satanás, filho do diabo. Aqui Deus está separando, os filhos de Satanás, filho do diabo, e os filhos de Deus, amém? Aquele que anda em comunhão com Deus, irmãos, que está certo com o nosso Senhor, que faz a vontade de Deus, que aceita Jesus, desce as águas, deixa o velho homem, transforma, nasce um novo homem, aquele que anda de acordo às escrituras do Senhor, glórias a Deus, aquele ali é considerado filho de Deus. Mas como nós vamos pregar um evangelho do arrependimento nestes dias de hoje, onde a maioria das igrejas, irmãos, está pregando um evangelho fácil, que tudo pode, que você pode fazer o que você quiser. Muitos pregam que você pode beber, que você pode fumar, você pode assim, não tem pecado, Muitos estão pregando isso, Aonde a gente entra hoje nas redes sociais, irmãos, e nós vemos hoje, que a maioria dos casais estão se separando, irmãos, por causa de guerra, de briga, de traição. E uma coisa mais triste ainda que eu vi, irmãos, essa semana, estava aí procurando uma pregação e aí acabei passando por cima e acabei dando uma olhada, irmãos, que não é o caso de eu olhar, mas foi interessante, irmãos, que eu também vou falar sobre isso nesse dia de hoje, amém? E ali eu vi, irmãos, que muitas mulheres fiéis ao seu esposo estão acabando pegando HIV, irmãos. É uma doença que ninguém fala mais, o Satanás já atabafou ali, ninguém mais fala sobre AIDS, irmãos. Hoje em dia tu não vê mais falar sobre AIDS, amém? Deus que eles inventaram o coquetel, que eles inventaram para esses comprimidos para amenizar aquela doença, eles não falam mais. E ali eu vi, irmãos, que mulheres que nem você, varoas que nem você, mulheres de igreja, mulheres de outras religiões, mulheres fiéis ao seu marido, que nunca traíram o seu marido, acabaram aparecendo com HIV. E como isso apareceu, irmãos? Como uma mulher que respeita o seu esposo, que nunca traiu, esta mulher apareceu com HIV, irmãos. Por que essa mulher está com essa doença triste, irmãos? Por que isso aconteceu com ela? Porque alguém ali daquele cônjuge, irmãos, realmente o seu esposo, acabou traindo ela, amém? E é sobre isso que eu prego, irmão, é sobre o pecado, é sobre aquilo que Deus me chamou para fazer, porque um dia eu fui do mundo, irmãos, e eu fiz coisas parecidas, as mesmas coisas eu acabei fazendo, irmãos, mas glória a Deus que Deus me salvou, Deus me trouxe. Então tu tá vendo pessoas que nunca traiu o seu esposo, pessoas fiéis, mulheres fiéis aos seus esposos, estão aparecendo doentes, estão aparecendo com HIV. Quando elas vão ver que tem algo acontecendo com elas, que não está normal o seu corpo, elas recebem um diagnóstico desse, uma notícia triste dessa, irmãos. E tudo isso o que é, irmãos? É tudo por causa da prostituição, tudo porque às vezes está no Facebook ali, olhando as mulheres ali seminua, está se prostituindo, alimentando a sua cabeça com as coisas mundanas e não com as coisas de Deus, irmãos. Mas quando a gente vai pregar aqui, irmãos, sobre o arrependimento dos seus pecados, muitos de vocês não querem nem ver as mensagens, acabam olhando, mas ele só prega sobre o arrependimento, só prega sobre o pecado, mas sobre o que eu vou pregar, irmãos? Se Jesus Cristo veio para isso, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você possa ter um lugarzinho junto com ele no reino do céu, o seu nome está escrito no livro da vida, amém? Um dos maiores profetas, irmãos, eles acabaram sendo tudo morto, apedrejado, crucificado, degolado. João Batista, um dos maiores profetas, pregava contra o pecado, porque Herodes tinha pegado a sua cunhada Herodita e começou a pregar sobre o pecado para ele dizer que tinha que se arrepender. O que aconteceu, irmãos? A sua cabeça foi cortada e foi entregue numa bandeja para Herodita. E aí é assim que funciona. Pedro, todos os discípulos, todos eles, irmãos, acabaram morrendo de uma morte trágica, crucificado, apedrejado. Estevão foi apedrejado. E assim foi, irmãos. Por quê, irmãos? Porque pregaram
pregavam contra o pecado. Então quando você prega contra o pecado, quando você bate de frente contra o pecado, acaba o ser humano se levantando, irmãos. Não que o ser humano queira, mas porque o diabo está por trás de todas essas coisas. Amém? Porque o pecado é bom, irmãos. Tudo aquilo que é proibido é bom aos seus olhos. E o diabo se aproveita disso, né? O diabo acaba te lançando aquela comida. E o ser humano que é fraco, irmãos, a carne é fraca, acaba caindo em tentação. E isso acaba destruindo a tua vida, a tua família, a vida da tua família. Imagina, irmãos, quantas pessoas ali, né, ganharam o seu filhinho, estão ali, né, numa cama alimentando, dando leitinho do peito ali, e aí vai o marido ali, né, não aguenta esperar o tempo ali que tem que se resguardar, acaba traindo a sua esposa. Por quê? Porque não tem Deus no coração, não tem o Espírito Santo no coração, não tem a sabedoria de Deus, e acaba traindo a sua esposa porque a sua carne falou mais alto, ele não soube respeitar, e eles, através até do leite materno pode ter passado algo para aquela criança. É muito triste, irmãos, o que o diabo tem feito nos dias de hoje. E nas igrejas, irmãos, está sendo pregado, irmãos, que tudo pode, irmãos. Você pode estar separado, você pode estar brigado, você pode estar traindo, você pode fazer o que você quiser e você está ali em cima do altar pregando, porque não existe mais santidade, irmãos. É muito poucas igrejas, irmãos, que estão de acordo à vontade de Deus, que têm santidade, que respeitam a palavra de Deus, que respeitam o lugar santo, que é ali o altar do Senhor. E é assim que funciona, irmãos, e por isso, irmãos, que não há mais libertação nas igrejas, não há mais cura, não há mais transformação. As pessoas entram ali e saem do mesmo jeito. Às vezes entram com uma doença e não conseguem se libertar. Às vezes é como se tomasse um paracetamol, você entra ali doente, aí toma um paracetamol, aquilo dá uma melhorada, e daqui a pouco mais está voltando, irmãos. Por quê, irmãos? Porque não existe Jesus Cristo verdadeiramente. Porque quando existe Jesus verdadeiramente naquele lugar, na sua casa, no seu coração, a doença tem que cair por terra, a depressão tem que cair por terra, o câncer tem que cair por terra, e você não vai ficar tomando remédio por esta vida, porque não, com Jesus Cristo é assim, irmãos, ou liberta ou não está com Jesus Cristo, porque quem deixa a doença sobre a tua vida é o diabo, é Satanás. Jesus Cristo, não tem uma passagem da Bíblia que ele não venha passando, não venha curando, não venha libertando, não venha transformando a vida das pessoas. E você não ouve falar pela Bíblia que aquele que foi curado de cegueira voltou a ser cego, que aquele que foi curado do câncer voltou a ter câncer, da lepra voltou a ter lepra, porque quando Jesus Cristo entra na tua vida, ele transforma a tua vida, ele muda a tua vida. Amém? Então esta palavra que eu quero falar, irmãos, realmente eu vou pregar sobre o pecado, a minha base evangélica do meu ministério é sobre o pecado. Amém, irmãos? Ouça quem quiser, a palavra nos diz que o Espírito fala às igrejas, ou quem tem ouvidos ouça, quem não tem, irmãos, eu não posso fazer nada. Quem está perdendo, irmãos, é você, irmãos, é você que continua no erro, mas quem está ganhando quando você não quer ouvir a palavra de Deus é Satanás, é o demônio, ele está dando risada da sua cara. Amém? Então é esta palavra, irmãos, que eu quero falar a você. Me desculpe eu ser duro, ser direto, mas é isso que eu vejo no dia a dia. Quando você prega sobre o pecado, você é crucificado. Amém? Eu ainda creio, irmãos, que os verdadeiros cristãos são aqueles do tempo antigo, do tempo da Antióquia, que eram atirados aos leões ali com seus filhos pequenininhos, e eles não blasfemavam contra Jesus. Eles não abandonavam o Senhor. Aqueles ali, irmãos, eram fiéis, irmãos, porque eles estavam vendo ali os leões devorar os seus filhos, devorar eles, e eles não negavam a Jesus Cristo. Amém? Hoje em dia, qualquer coisinha que tu vai falar, irmãos, no Facebook, nas redes sociais, até mesmo dentro da igreja, os fiéis ali, os irmãos já não querem mais ir para a igreja, já ficam bravos, já ficam falando de ti pelas costas, dizendo que você só prega sobre pecado, quem é tu, se acha. Muitos devem falar isso de mim, irmãos, acho que é santo, não existe santo. Irmãos, ninguém é santo, irmãos, todos nós somos pecadores. A palavra diz que aquele que diz que é santo está falando pela boca de Satanás, amém? Mas a nossa luta é todos os dias, vigiar, orar, a nossa luta é todos os dias para nós não pecarmos, para nós não cair em tentação. Glória a Deus, porque o diabo fica ao nosso derredor, ao nosso redor, tentando nos abocanhar para nos levar para o inferno, para nos liquidar, irmãos. E é isso que o diabo faz, matar, roubar e destruir, amém? Fico com essa palavra, irmãos. Você varou, né, que ouviu essa palavra, fique atento, né, aos sintomas dentro da sua casa, né, como o seu marido anda no dia a dia, para que você não tenha surpresa. E a mesma coisa também os varões, né, irmãos? Muitas pessoas, muitas mulheres acabam também fazendo a mesma coisa. Ele está trabalhando e às vezes ela está aí, né, se desviando ali do casamento, fazendo uma traição, e isso é perigoso, irmãos. Né? Ninguém mais fala sobre a AIDS, irmão, mas a AIDS está aí, ela está matando, ela está liquidando. E eu fiquei muito triste, irmão, saber que muitas pessoas, né, muitas esposas fiéis ao esposo,
ao esposo ali acabaram pegando essa doença maldita, glórias a Deus. Então esta é a palavra que eu quero deixar para você, irmão. Aceite a palavra do Senhor, aceite a palavra do homem de Deus, aceite a palavra do profeta do Senhor, e você não vai se arrepender, porque tudo que é falado aqui, irmãos, é para o seu bem, glórias a Deus. Fique na santa paz do Espírito Santo de Deus. Eu já vivi isso, irmãos, e eu sei que é muito triste, irmãos, e Deus me protegeu, somente Deus me protegeu, porque eu já não era mais para estar aqui nessa terra, de tantas coisas que eu fiz, irmãos, principalmente coisas que viriam me tirar a minha vida, mas glórias a Deus, que Deus tinha um propósito sobre a minha vida, mas nem todo mundo, irmãos, vai ter um propósito de Deus, e aí é que é o perigo, glórias a Deus. E o perigo maior ainda não é você morrer aqui carnalmente, é você não ter um lugarzinho com o nosso Deus, morrer sem Jesus Cristo dentro do coração. Amém? Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Estou me preparando para ir trabalhar e que Deus possa lhe abençoar grandiosamente e me abençoar também. Amém, irmãos.